Bom dia e sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes do Desenvolvimento, Desvendando o Autismo, o podcast que mergulha nas nuances desse mundo que é tão maravilhoso que nós temos muitas descobertas ainda. Eu sou a psicóloga Tassiane Gonçalves e no episódio de hoje vamos embarcar em uma jornada para explorar temas cruciais que impactam a vida de milhões de pessoas. Prepare-se para esse bate-papo dinâmico, recheado de informações, insights e perspectivas que vão sem dúvida encantar e educar a todos vocês. O nosso podcast está sendo gravado na Clínica Vínculo em São Gabriel da Palha e hoje nós recebemos uma pessoa muito especial. Nós nos conhecemos no ano passado, 2024, quando através dos nossos pacientes mirins, pequenas crianças. E a partir de então nós começamos a criar uns laços em busca do desenvolvimento dessas crianças, Ela é neuropediatra, especialista em neurogenética e neurometabolismo infantil, mestre em neurociência e ciência do comportamento e professora de medicina também. Temos o prazer de receber a doutora Bruna Frizeira. Vamos para Bruna. Obrigada, Tássia, pelo convite, Hoje nós conhecemos presencialmente, Mas acho que já parece que já nos conhecemos. É sempre bom essas trocas, Que a gente vem fazendo desde o ano passado. E falar um pouquinho, de mim. Eu sou de Colatina mesmo, sou nascida e criada em Colatina. Fui fazer depois a minha graduação em Vitória, na UFES, e depois parti para São Paulo, para especialização, e a neuropediatria e depois a neurogenética, os erros inatos, eu fiz e meu mestrado, tudo na USP em Ribeirão Preto, onde que eu devo tudo às pessoas lá, que me ensinaram tudo que eu sei de neuropediatria. Que maravilha. Bruna, seja bem-vinda ao nosso podcast, Você é a nossa primeira convidada para esse lançamento, tá? Hoje é o nosso primeiro dia. E o nosso podcast ele vem com o objetivo mesmo de transmitir conhecimento para a população, trazer quanto mais informações dentro desse mundo do transtornos do neurodesenvolvimento. Você já falou para a gente um pouquinho, sobre você, se apresentou. Nós vamos fazer mais ou menos uma divisão de 3 blocos aqui, para ficar bem separado, que dê para poder entender bastante. Nós vamos fazer primeiro, falar um pouquinho sobre a importância do olhar atento, sobre o diagnóstico precoce e os sinais do corpo. E aí eu faço uma chamada, se você que é pai, mãe, cuidador, profissional da área de saúde, esse bloco ele é crucial assim, para o início dessa jornada do neurodesenvolvimento. E como que a gente pode abordar esse tema, sobre a importância do olhar atento, sobre o diagnóstico precoce e os sinais do corpo? Então, para falar, primeiro do neurodesenvolvimento, acho que é importante saber o que é o neurodesenvolvimento, Assim, então, o neurodesenvolvimento é o processo pelo qual o cérebro ele vai maturando e ganhando funções ao longo da vida, Então, o bebezinho não nasce pronto, Então, ele vai aprender a controlar o seu tônus para sustentar o pescoço, sentar, andar e até fazer tarefas mais complexas, Depois de competir, numa maratona ou fazer um esporte olímpico, que seja, Então, todo esse processo é o neurodesenvolvimento. E a gente sabe que os primeiros anos de vida, os 2 primeiros anos, são cruciais nesse aprendizado. Por quê, Porque ali a gente tem uma grande quantidade de sinapses, redes neurais sendo formadas e é quando a gente mais aprende, Então tem até muito falado sobre os primeiros 1000 dias, Que são esses 2 primeiros anos que são tão importantes, É claro que a gente consegue aprender tarefas em qualquer fase da vida, Mas na infância isso é muito mais fácil, Mais presente, mais marcante. Então,
quando a gente fala de janela de oportunidade, é isso, né? Então, é na infância que a gente vai conseguir adquirir, às vezes, uma habilidade que tá em falta, né? Ou um marco, por exemplo, a linguagem, né? E até essas questões, né, de janela de oportunidade vão variar de acordo ali com cada marco do desenvolvimento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a linguagem, né, que é tão falada, a gente sabe por estudos, né, com tanto in vitro ou de pacientes que foram submetidos a cirurgias, né, para ressecção de tumores ou até de cirurgias de epilepsia, de que a janela de oportunidade da linguagem é até os 6 ou 7 anos, né, porque a gente sabia que mesmo retirando aquela parte da linguagem, que em geral está no hemisfério esquerdo, né? O hemisfério direito assumia essa função e a criança no pós-operatório adquiria linguagem, né? Se fosse nesse período feita a cirurgia. Então, assim, é por isso que a gente fala que é tão importante o diagnóstico precoce, porque a gente precisa intervir naquela área da deficiência, né? O quanto antes. E é uma coisa que eu sempre falo com as famílias, né? Que o momento é sempre o de hoje, é sempre o de agora, né? E quando a gente fala de diagnóstico precoce, para essa questão da plasticidade cerebral, né? É ali, né, até os 3 anos, né, que a gente sabe que a intervenção vai ser mais eficaz, né, que a chance dela recuperar aqueles atrasos é muito maior, né. Então, mesmo que às vezes a gente não tenha um diagnóstico fechado, né, do autismo, por exemplo, vem um bebê muito pequeno, às vezes com 12 meses, né, que a gente vê já alguns sinais que a gente vai falar, né, Tassi, de alerta ali para os pais, a gente não precisa ficar esperando, né, porque é o melhor momento, né, a gente pode sim caminhar para estimulação naquelas áreas, né, que estão deficitárias, né. É o que eles falam, que cada criança tem o seu tempo, né? Mas na verdade não é, né? Precisa seguir, na verdade, a escala, né? A questão do desenvolvimento. Cada idade tem um objetivo a ser atingido e a gente não pode esperar muito tempo. Isso. E esse até, né, existe até um trabalho que mostra que a grande maioria dos pais percebem, né, atrasos por volta ali até os 18 meses de idade da criança, né? E não buscam ajuda por medo ou porque são tranquilizados por esse tipo de fala, né? De tipo, cada criança tem seu tempo. Mas o meu filho falou com 4 anos de idade e olha aí ele hoje, né? Esse tipo de comparação. E assim, nós temos os marcos do desenvolvimento, né? Então, para eu saber se aquela criança tá atrasada ou não, né? Eu preciso saber o que é esperado para cada idade. Então, se eu não estou atingindo o marco, eu preciso ficar alerta, né? Então, o papel também ali do pediatra é extremamente importante, né? No acompanhamento dessas crianças. A gente já tem sinais do autismo que podem ser percebidos muito precoces, né? Então, aquele bebezinho ali por volta de 2 meses, eu já espero que ele já tenha um contato visual sustentado com aquela mãe, né? Na amamentação. Depois, né? Isso vai continuar com a atenção compartilhada, né? Que ele vai ter com a questão também do atender aos chamados, né? Ali por volta dos 9 meses já conhece o seu nome, né? E isso é um marco que não é específico, mas é muito sensível, né? Que a gente sabe atender ao nome, né? A seu chamado.
E depois também a questão da comunicação gestual, né? Então, aquele bebê que é responsivo, aprende a mandar beijinho, tchau, né? Isso, por volta de 1 ano, ele já tem que estar fazendo, né? É claro que isso varia, né? Pelo CDC, a criança pode estar apontando e fazendo isso até 1 ano e meio, mas a gente sabe que é muito precoce, né? Sim. São marcos sociais que são e da comunicação, né? Que já estão presentes ali no primeiro ano de vida. E além de tudo, né? Questões que a gente tem que ficar em alerta também, a parte sensorial, né? Então, assim, até trazendo um pouco da vivência, né, que a gente tem famílias que são muito atentas, né, à criança, e aí com 6 meses já começam a perceber questões sensoriais começou a introdução alimentar e não encosta, né, no alimento, ou tem questões sensoriais também, né, na hora de levar para brincar, né, ou barulho que incomoda. Ali nesse primeiro ano fica mais marcante, né? Depois do primeiro ano, mas a gente já tem a questão de movimentos repetidos, né? Estereotipias que começam a aparecer, né? Com a maior movimentação do bebê também, que a gente precisa ficar em alerta, né? Outras questões, né, que a gente pode trazer também em relação também a atenção compartilhada, né? Que tem se falado muito como um marcador mesmo, muito sensível, né? Então, o que é a atenção compartilhada, né? Quando a mãe, né, o examinador e o bebê compartilham daquele mesmo interesse. Então, eu mostro um brinquedo e a criança consegue encontrá-lo, né? Então, isso é um sinal muito precoce, né? Você vê que no autismo eles têm muita dificuldade nessa atenção compartilhada também. Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do rastreio nesse início. Então, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas recomendam um rastreio para transtornos do neurodesenvolvimento, né, em específico o autismo, aos 18 aos 24 meses. É um rastreio universal, então todas as crianças, né, têm que passar por isso, mesmo que os pais não tenham queixas relacionadas, né, ao desenvolvimento. Então, um instrumento muito utilizado aqui, né, pelos pediatras acaba sendo o MChat, né? Então, e aí vindo alterado, né, aquela criança precisa passar por uma avaliação especializada também, né? Sim. Eu acho importante a gente também falar, além do rastreio, né, a gente falar também das alterações motoras, porque nesse início de vida elas são bem cruciais, assim, também para um possível diagnóstico, né? Isso. E assim, é curioso, né, também, que eu venho Só tira assim o cabelo um pouquinho. recebendo mais crianças menores, bebês, né, que às vezes vêm com alterações motoras sutis, né, e muitas vezes esses bebês vão mesmo até para profissionais como a fisioterapia. Então, por isso, né, de todos envolvidos, né, precisamos conhecer sobre o autismo, né, por isso, né. Então, a gente tem apesar dos critérios diagnósticos hoje serem baseados em questões, né, da interação e de comportamentos, né, restritos, repetidos, as alterações motoras não estarem nos critérios, né, a gente sabe que elas são um ponto-chave, né, e são muito precoces, né, então
a hipotonia mesmo, né, que é um dos sinais. 50% das crianças com autismo tem uma hipotonia, né? Então isso já é percebido desde o bebê. A dificuldade em fazer o sustento cefálico, crianças com dificuldades em rolar, né, que tem um rolar mais tardio ou que chegam a não rolar, né? Tem muitas descrições sobre o engatinhar atípico também, né? Então, o engatinhar de nádegas ou o engatinhar de combate, né? Que fala que é o rastejando, né? Alterações também, assimetrias nesse engatinhar, né? Crianças também que às vezes demoram mais para andar, né? E para sentar também, para adquirir os marcos motores, né, de forma geral. E a gente sabe também que depois desse período inicial, né, praticamente 90%, né, das crianças acima de 5 anos também preenchem critérios para o transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, né, que é o TDC. Então, isso traz muito impacto, né, para a vida. Então aquela criança que é desajeitada, derruba tudo, né? Acaba batendo, se machucando, porque cai com frequência, bate a cabeça, né? Vive machucada. E hoje, né, a gente sabe que a questão motora está muito ligada à cognição também, né? E a questão também, que eu acho que é válido, que tem um impacto social, né? Porque isso é uma queixa que eu recebo com muita frequência. Mas ele não quer mais ir no futebol porque ele não sabe jogar, né? Não quer participar, mas fica triste porque os colegas, né, acabam deixando ele de lado, né? Então, também faz parte da questão social na criança maior, né? Uma pergunta que eu acho que assim, é fundamental, nem tá aqui no nosso roteiro, mas chegam muitos pais me perguntam isso, né? A questão da marcha, né? Da pontinha dos pés. É uma característica exclusivamente do autismo ou não? Pode ter uma criança que anda desse formato, mas que não tenha o transtorno. Essa é uma pergunta bem importante mesmo, Tassi, porque a gente sabe que é uma alteração muito frequente, né, no TEA, mas não é exclusiva. Inclusive, crianças com desenvolvimento típico também podem ter um período, pela imaturidade, né, de andar na ponta dos pés, né? Mas o que não é normal, vamos dizer assim, né, é o andar exclusivo na ponta dos pés, né? Ou a marcha na ponta dos pés depois dos 3 anos de idade, né? E também a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais, né, para isso. Então, questões neurológicas, então, como a paralisia cerebral, né, também, encurtamentos congênitos, né, do tendão, né, de Aquileu, e também as distrofias musculares, né? Então eu até tive oportunidade de acompanhar uma criança, né, que veio com uma suspeita de autismo, isso quando eu estava até em São Paulo ainda, né? Porque ela andava na ponta dos pés e era um menino com a distrofia muscular de Duchenne, né? Ele tinha um padrão miopático, tinha fraqueza, aquele levantar de se apoiando nas pernas, né, de Gowers. Claro que também tem a questão de que o Duchenne pode ter autismo também, né? Mas não era o caso, né? Ele andava na ponta dos pés por fraqueza mesmo muscular, né? Então, são coisas que têm diagnósticos diferenciais também, né? Mas é muito frequente no TEA, sem dúvida. Ótimo. Reforçando a mensagem, né? Vamos reforçar a mensagem um pouquinho desse bloco. Então, assim, não existe em buscar ajuda profissional, né? Se notar qualquer um desses sinais, tanto da questão de ser um diagnóstico precoce, dos sinais precoces que a Bruna falou, também das alterações motoras, procura um profissional. Esse profissional, seja ele um neuro,
seja ele um profissional da área da psicologia, da fisioterapia, qual caminho for direcionado primeiro, ele é muito importante. Após isso, o primeiro profissional ele vai dar continuidade a esse acompanhamento, né, junto com a equipe multidisciplinar que a gente chama. Vamos então para o nosso segundo bloco agora. Nós vamos falar de outro assunto, né, outro ponto muito importante, que são medicações, hereditariedade e a complexidade genética. Então, nós saímos de um ponto que é de um tema que gera muitas dúvidas, né, que é a questão do diagnóstico precoce, e agora nós vamos mais para essa área da medicação, da hereditariedade e da genética. Você quer falar sobre o que, Bruna? Vamos começar da medicação, né? Então, e assim, isso é uma dúvida muito frequente mesmo, né? Existe medicação que trate autismo? Não tem, né? Até isso é um ponto que eu sempre falo e reforço com as famílias, né? Que o autismo não é doença, né? É um transtorno, né? Então, é um jeito diferente de ser, né? Então, não existe medicação hoje que vá melhorar linguagem, comunicação ou interação. E a gente vai medicar quando realmente aquilo está trazendo prejuízo, né? Eu até costumo também frisar sempre, né, que não precisa ser o nosso último recurso quando está todo mundo esgotado, né? Mas também não precisa ser o primeiro, né? Então, é um meio termo ali. E em questão também, né, da gente medicar sempre, mas associado, quando a gente pensar em medicar a criança, isso tem que estar associado à intervenção comportamental, né, que é a base do tratamento mesmo do transtorno do espectro do autismo, né? Então, o que a gente tem disponível de forma geral? Então, isso vai depender da comorbidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança extremamente irritada, né, com comportamento alto ou heteroagressivo, né, eu posso lançar a mão dos antipsicóticos, né? Então, aqui entra a risperidona e o aripiprazol, que na verdade são as únicas medicações que são aprovadas, né, pela agência reguladora lá nos Estados Unidos, que é o FDA, né, para esses sintomas, né, no TEA hoje, né. E aí só lembrando, né, que muitas vezes usamos medicação fora da indicação de bula, né? Porque se a gente for ver, a risperidona acima de 5 anos e o aripiprazol acima dos 6 anos, né? E muitas vezes a gente acaba antecipando isso, né? Mas, vamos dizer, para sermos acadêmicos, né? É dessa forma. Então, o objetivo de fato é ali a melhora no comportamento, né? E alguns relatos que a gente tem às vezes, mas o fulano não falava, passou a tomar o remédio e começou a falar, né? Isso não tem a ver com a medicação, né? Não existe nenhum medicamento que faça a criança falar. Quem dera, né? Quem dera. Mas, por vezes, a gente percebe que o comportamento estava tão disfuncional que acabava concorrendo, né, com outros aprendizados para aquela criança, né? Então, favorece o aprendizado, né? Então, não foi o medicamento, no caso, que fez falar, né? Aquela criança ficou mais regulada, né, mais funcional e ela conseguiu aprender. Então a gente usa nessas situações, né? Questão também a ansiedade, né? Que a gente vê também que é mais frequente no TEA. A gente pode usar, né, medicações para ansiedade, né? Quando também nós temos estereotipias, né? Estereotipias de forma geral não respondem muito bem à medicação, mas às vezes eu tenho um comportamento repetido que vai me trazer um prejuízo, por exemplo, arrancar cabelos, né? Ou então de flapping que chega da ler, né?
Correr, pular, né? então eu preciso às vezes lançar a mão porque aquilo vai levar um prejuízo, né? Uhum. Então, para esse tipo de comportamento também, né? E a comorbidade que é a mais frequente, né, associada ao TEA, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? E aqui a gente trata igual trata o TDAH, né? Então, a gente pode lançar a mão dos psicoestimulantes, né? Que tem o metilfenidato, que é a Ritalina, né? E tem outros já. E a lisdexanfetamina também, né? Que era, né, o nome comercial do medicamento referência, que é o Venvance, né? É possível usar. Com o cuidado de que não é um TDAH puro, né? Então, é uma criança com uma comorbidade que às vezes eu lançando mão de um psicoestimulante, eu posso piorar uma outra comorbidade, como uma questão de ansiedade ou questões também relacionadas à agressividade, né, nessa criança. Então, né, hoje também temos uma outra opção no nosso arsenal terapêutico aqui no Brasil, né, desde o ano passado, mas que já é uma medicação que existe há mais de 20 anos, né, fora do Brasil, que é a atomoxetina, né, que é o Atenta, que muitas famílias vêm, né, trazendo perguntas relacionadas, né? A atomoxetina, ela é uma medicação não estimulante, né? Então, por vezes, quando eu tenho comorbidades, ela pode ser uma alternativa viável ali no tratamento do TDAH também. Entendido. Mas essas são as medicações padrão, né, isso. que a gente chama. E aí, claro, uma outra comorbidade muito frequente são, né, os distúrbios de sono, né? Sim. Que impactam muito o cognitivo, o humor e a qualidade de vida daquela criança, né? Então, a gente tem diversos distúrbios de sono que são muito frequentes na criança com TEA. Então, a gente tem tanto distúrbios respiratórios, né? Porque crianças, né, com autismo têm mais alergias alimentares, respiratórias do que a população em geral, né? Então, tem fatores ali também, né, de rinite, adenoide, né, que também interferem no sono. Tem questões relacionadas ao comportamento também, né? Então, aquela criança que precisa dormir com alguém do lado, né? E aí a mãe fala: se eu me mexo, eu levanto, ele acorda e vem atrás de mim, né? Então, e despertares, né? Frequentes ou muito frequentemente distúrbios do ciclo sono-vigília, né? Que eu vou dormir muito tarde e acordo muito tarde, né? E aí existem alguns estudos que mostram também sobre uma menor produção, né, da melatonina, né, crianças com TEA. Então, é uma medicação que a gente pode lançar a mão dependendo do tipo de queixa também do distúrbio de sono, né, que é muito importante ali para a qualidade de vida daquela família, né? Então, regular o sono também é bem, né, crucial no tratamento. Então, nós temos medicação hoje para a questão da parte do comportamental, né, dos impulsos também, da questão da atenção e do dormir, né, das dificuldades de sono. Ansiedade. Da ansiedade também. Então, são alguns pontos mais importantes, assim, para a gente levantar enquanto medicação, né? O segundo ponto, Bruna, que eu acho que a gente tem que focar bastante, né, que é uma grande dúvida, porque tudo do autismo, mesmo que tem tantos anos, né, mas é tudo muito novo, a população busca conhecimento o tempo todo e cada parte que aparece é como se nunca ninguém tivesse ouvido falar sobre aquilo, é tudo muito novo. Então, quando
a gente fala de uma possível causa do autismo, nós não temos nada 100% comprovado hoje, né? Nós temos as possibilidades e sabemos que a parte hereditária, genética, ela tem uma influência muito predominante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Tanto que o tema do nosso segundo ponto é o enigma da hereditariedade. O que é genético e o que é hereditário? Então, primeiro, né, o que é hereditário, né? É algo que passa, né, do pai para o filho, né? E de uma forma bem simples, né? Sim. E genéticos são alterações no nosso DNA. Então, de forma geral, a gente fala que o autismo tem uma base genética muito forte. E isso é assim, corroborado por quê? Porque a gente sabe que por exemplo, gêmeos monozigóticos, né, tem uma taxa de concordância, ou seja, né, dos dois terem autismo em torno de 95%, né, quando são gêmeos dizigóticos, ou seja, as placentas diferentes, né, ali isso é em torno de 50%, né, mas não é 100%, né, então porque nós temos outros fatores também que a gente vai falar, né, então eu até, quando eu converso isso com as famílias, né, até brinco que não é o azinho que a gente aprende na biologia, não é tão simples, porque não é um único gene, né? Então são vários genes, em geral acontece por variantes no número de cópias que todos nós temos, né? Então isso é frequente na população, então às vezes por que um filho tem autismo e o outro não, né? Que são do mesmo pai e da mesma mãe, né? Porque muito provável que aquela criança, né, que tem o autismo ali recebeu o maior número de variantes mais que são mais relacionadas ao autismo do que o outro, né, que não tem, e junto com também fatores ambientais, né, que aqui muita coisa, né, e talvez questões que a gente ainda até desconheça, né, do ambiente, mas o que a gente já tem de fator ambiental? Então, ambiental é ali, né, do útero da mãe, aquilo é o ambiente, né, que o bebê passou, né, então a gente tem fatores ali obstétricos, né, então hipertensão, pré-eclâmpsia, né, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, né? Necessitar de UTI, são fatores de risco para o TEA. Né? Além disso, a gente tem também uso de medicações, né, por parte da mãe. Então, um mais conhecido é o ácido valproico, né, que tem um risco ali até de 4 vezes maior, né, de ter autismo, da criança ter autismo na mãe que usou o ácido valproico, né, na gestação, que é uma medicação usada para convulsão, né, epilepsia. Então, isso é muito importante também, além de outras malformações que o ácido valproico pode causar também, né? Aquela mãe que tem alguma comorbidade, como epilepsia, programar a gestação, né? E a idade dos pais também, né? Então, quanto mais a gente posterga ali ter filhos, na idade ali acima dos 35, 40 anos, a chance é maior também, né, de ter um filho com autismo, né? Eu acho que esse bloco ficou bem assim, bem conclusivo, né? Deu pra gente poder entender certinho. Eu não tenho nem nada para poder te perguntar em relação a ele. E a gente tem de levar de experiência agora, né, com a sua fala, que a ciência ela avança, né? Então, assim, cada ano que passa nós temos mais descobertas relacionadas ao autismo. A gente sabe que os nossos maiores estudos são voltados para fora do Brasil, né? Eles trazem muita referência lá dos Estados Unidos, né? Então, os maiores estudos eles acontecem nessa região hoje. E a ciência ela avança em passos largos para desvendar os mistérios genéticos do autismo, né? O que nos aproxima cada vez mais
de intervenções personalizadas. Então, nós, né, enquanto profissionais dessa área, nós precisamos se qualificar cada vez mais. Então, é algo que a gente tem que estudar todos os dias, cada dia sai alguma coisa nova, né, relacionada principalmente às partes medicamentosas, né, também da parte da genética associado ao autismo. Ao autismo. E agora me ocorreu mais duas ponderações, né? Aproveitando o seu gancho, que em relação a essa questão genética, por exemplo, né? Nós temos a síndrome de Rett, né? Que é uma síndrome genética que frequentemente, né? Está relacionada ao autismo também, né? Então, quando a gente fala é um autismo sindrômico, né? Então, e hoje a gente já tem terapia gênica, né, para a síndrome de Rett, né? E outras questões também que eu acho que são importantes a gente ressaltar no mundo ideal, né, a gente teria que fazer investigação genética para toda criança com diagnóstico, né, do transtorno do espectro do autismo, segundo a Academia Americana de Pediatria e o Colégio Americano de Genética, né? Mesmo que, de forma geral, a gente só vai achar ali alterações em torno de 20%, né? A menos a taxa aumenta se eu vejo dismorfias, né, algumas alterações, né, por exemplo, a face alongada, a orelha em abano, tem deficiência intelectual, né, que eu posso pensar às vezes no X frágil, né, ali então aumenta quando eu tenho algum indício de ter síndrome, né, associada. E o outro, então, assim, a maioria não vai ter um diagnóstico, né, porque igual eu falei, são polimorfismos, né, e mais de um gene também envolvido. E o outro fator que eu acho que é importante também falar, Tassi, é porque há muita culpa, né? Então, assim, às vezes os pais, quando recebem o diagnóstico, vêm, mas de onde que veio isso? Fui eu que passei, a mãe, então, né? Nem se fala, né? Então, assim, não é culpa de ninguém, né? O autismo. E a outra questão é sobre ter outros filhos, né? Porque acho que isso é importante também a gente ressaltar, né, para quem está nos ouvindo, porque é uma dúvida que vem muito, né? Então, se eu tenho um filho com autismo, realmente, se eu vou ter uma segunda gestação, né, eu tenho uma chance maior do que a população em geral de ter um outro filho com autismo. E isso vai depender, né? Se o primeiro é menino ou menina, né? As taxas variam. Então, assim, se o primeiro filho, né, por exemplo, é menino, eu tenho um segundo filho menino, ele é em torno de 13%, né? Isso cai se o primeiro é menino e o segundo é menina, ali fica em torno de 4%. Mas, o que eu sempre alerto as famílias quando elas me trazem sobre essas preocupações é que o que é importante é a gente ter acesso à informação, saber que aquilo é possível e estar preparado. Porque quem tem que decidir, isso não cabe a gente, né? Decidir se vai ou não ter outro filho, né? Isso é uma decisão muito individual de cada família, né? Eu até tenho uma família que eu acompanho que é um menino com autismo, né? E eles estavam doidos para ter outro bebê, né? E eles falaram para mim assim: tá tudo bem, doutora. Agora a gente já conhece o caminho e já sabe o que fazer, tá né? Tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, isso depende muito da sobrecarga, né? Do impacto que cada um tem. Isso é muito individual também, né? Sim, aí essa família ela já está preparada, né, na verdade, né, ela já sabe que pode vir, independente se vir um nível 1 de suporte, 2, 3, já tá ali. E já tive relatos também de uma outra família que até me sensibilizou, né, que é um casal que tem o primeiro filho, que ele é nível 1 de suporte.
E aí falaram pra ele, eles ouviram de profissionais até, falaram, tem outro filho, que esse menino precisa, é de um irmão. E aí eles tiveram outro filho. O segundo filho é nível 3 de suporte, né? E aí eles falaram pra mim, a gente não sabia que isso seria possível, porque senão a gente não teria tido outro filho, né? Então, assim, isso depende de cada um também. Mas o que é importante é ter acesso à informação, Sim, né? com certeza. Acho que é isso. Jamile, você... Nós chegamos ao nosso terceiro e último bloco agora, e nós vamos falar um pouquinho sobre 2 temas que nos convidam a refletir mais sobre a diversidade e a evolução da compreensão do autismo. Queria que você falasse um pouquinho, Bruna, sobre a miscigenação dentro do autismo e o aparente número de casos, né? A miscigenação eu acho que é alguma coisa mais nova, assim, pra gente poder falar. Acho que primeiro eu vou começar sobre o aumento do número de casos, né? Assim, então a gente sabe, com base nos estudos que são feitos nos Estados Unidos, né, do CDC, que eles monitoram o autismo há mais de 20 anos, né, lá. Então a gente sabe que a prevalência vem aumentando, né? Então saiu dados esse ano, né, em 2025, mas que são relativas a 2 anos atrás, né? Sim. De que hoje a prevalência é de 1 para cada 31 crianças, né? Então, com certeza, numa sala de 40, tem que ter pelo menos um, né? Sim. Assim, é isso que a gente sabe. E aí vem todo um questionamento sobre, é uma epidemia, né, do autismo? Então, acho que aqui cabe algumas ponderações também, né? Então, primeiro que desde 2013, né, a gente passou por uma reforma, né, no nosso manual de diagnósticos, né, que é o DSM, que é da Academia Americana de Psiquiatria, né, em que a gente ampliou o espectro, né. Então, antes, para ter autismo, para ser autismo infantil, é o autismo do Kanner, né? O autismo clássico, né? A criança com déficit importante na linguagem, né? A criança com muito padrão restrito, repetido de comportamento, e os outros iam recebendo outros diagnósticos, né? Como Asperger ou transtorno global do desenvolvimento, né? Então, hoje temos todo mundo dentro do TEA, né? Então, isso permite também que a gente faça diagnósticos em casos mais leves, vamos dizer, né? Que os sinais e sintomas são mais sutis, né? Então, tem isso. Eu acho que é importante ressaltar também em relação aos fatores de risco que hoje a gente conhece, né? Então, por uma melhor assistência obstétrica e neonatal, né? Nós temos prematuros cada vez com idades menores, né? Então, prematurinhos de 24, 25 semanas que sobrevivem, né? Crianças com malformações também, cardiopatias, que antes morreriam ali no período neonatal e hoje sobrevivem e chegam, né, ali à idade adulta, que tem uma maior chance de ter o autismo também, né? Então acho que tem esses fatores e a questão também da conscientização, né, que tem sido feito, né? Eu acho que é algo que não só eu, você, todo profissional que lida, né, com o TEA, vem recebendo cada vez mais crianças com alguma queixa do neurodesenvolvimento, sim, uma preocupação maior dos pais, da escola também, né, um olhar muito mais atento hoje à criança com algum tipo de atraso, né. E agora um pouquinho sobre a miscigenação, né? Então, isso é um tema recente, né? Até fui olhar em relação ao que saiu do CDC esse ano, né? A gente tem um maior número até de
TEA em crianças negras e asiáticas, né, nesse monitoramento do CDC, só que a gente sabe que isso não é refletido mundialmente, né? Por quê? Porque os grandes estudos, os bancos de dados são feitos, né, com uma população específica. Então, em geral, né, brancos, né, de uma classe social às vezes mais favorecidas, né? Uhum. E a gente sabe que o autismo está em todo mundo, né? Independente de raça, classe social ou gênero também, né? Que isso é um outro fator também que é importante a gente falar, né, Tassi, sobre a prevalência maior nos meninos, né? Antes a gente tinha uma prevalência de 4:1, hoje já temos de 3:1, né? Porque as mulheres também são menos, vamos dizer assim, menos diagnosticadas, né? Tudo que a gente tem do autismo é baseado ali em critérios feitos para meninos, né? Sim. Então, é muito comum que passe despercebido, né, ali na infância, principalmente meninas que não têm transtorno de linguagem e que também não tenha comprometimento intelectual. Então, a gente vê que as meninas têm diagnóstico quando elas têm, por exemplo, uma deficiência intelectual associada, mais precoce, né? Um diagnóstico mais precoce, que quero dizer. E que esse outro público acaba usando muito de mecanismos, né? Tipo, camuflagem social, o copying, né? Que é copiar ali modelos, né, para se dar bem, vamos dizer assim, socialmente, né, para conseguir participar. Então, isso às vezes, então as meninas acabam tendo um diagnóstico mais na adolescência, ou às vezes tendo outros diagnósticos também, né, neuropsiquiátricos, né, como bipolaridade, os transtornos de humor, né, da personalidade também ali, e não é enxergado, né, o autismo nelas. O que eu percebo, assim, que o autismo feminino, ele é mais diagnosticado da adolescência para frente, né? Então, os nossos maiores casos hoje de autismo feminino são diagnosticados tardiamente, né? Igual eu compartilhei com você aqui, né, que eu tive o meu diagnóstico de autismo tem 2 meses, né? Já era algo que eu já imaginava, assim, mas que eu tive uma comprovação a partir da avaliação neuropsicológica, que eu acho que ela é fundamental, né? Para direcionar para um diagnóstico. E era exatamente isso, né? A questão principalmente da parte sensorial auditiva, né? No meu caso, principalmente a sensorial, e a parte social, porque sempre teve um nível intelectual adequado, né? Algumas dificuldades, mas não eram tão notadas assim, mas essa outra parte que se tornou imperceptível. Então, assim, hoje, quando chega uma criança que recém teve o laudo de autismo, os pais eles sempre me perguntam, será que é válido eu fazer uma avaliação? Para ver também se eu tenho? E eu sempre falo, olha, se for do seu interesse, se fizer bem para você essa descoberta, eu acho que vale a pena sim. E assim, mais as mães, né? Porque é uma camuflagem muito grande que a gente vivencia durante esse tempo. E isso é bem bacana também, porque às vezes a partir do diagnóstico da criança ou os familiares vão percebendo, né? Exatamente. E aí a gente tem 2 pontos, né? Um é diagnósticos que não foram feitos mesmo, né? Assim, antes, mas também a questão do fenótipo ampliado do TEA, né? Que é muito mais frequente sinais e sintomas do autismo, né? Em familiares de autistas do que na população geral. Então, mas sempre, né, Tassi? Para eu ter um transtorno, aquilo tem que trazer algum prejuízo, mesmo ainda que leve, né? Mas tem que trazer um prejuízo. E na dúvida, sempre
procurar avaliação, né? Tanto a criança que a gente sabe que tem um atraso e cada um fala uma coisa e que isso deixa as famílias muito perdidas, né? Então, às vezes melhor é procurar um profissional, tirar suas dúvidas, mesmo que talvez não seja, né? Tire as dúvidas, né? Quanto no adulto também, porque às vezes eu também vejo relatos, né, que falam, mas eu acho que eu tenho, mas o que isso vai fazer diferença na minha vida agora, né? Então, mas faz, né? Assim, isso é bom para um processo de autoconhecimento, né? Exatamente. Eu acho que desse ponto a gente falou tudo, né, que tinha que falar. Queria que só, na verdade, você falasse um pouquinho sobre o impacto social e as perspectivas do futuro, né? Quando a gente fala qual o impacto social dessa demanda de serviço, né? Inclusão, e referente às políticas públicas também, o que a gente pode falar? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse impacto social e as perspectivas para o futuro. Bruna, por favor. Eu acho é um tema bem importante e até, né, vamos dizer, certo ponto polêmico, né? E eu acho que é uma preocupação não só aqui no Brasil, mas mundial, né? Se a gente pensar numa prevalência aí de 1 para 31, isso dá 3% da população, né? Então é muita gente, né? Sim. E a gente que é do interior sabe da dificuldade que é você encontrar profissionais habilitados também, né? E acho que é bem importante também aqui a gente diferenciar, porque todo mundo está no espectro, né? Mas dentro do espectro temos variabilidades muito grandes. Então, desde pessoas muito funcionais, né, Tassi? Vou dar seu exemplo. Sim. Você que tem o seu trabalho, né, que ajuda outras crianças também, até pessoas com déficits muito graves, né, ali, tanto cognitivos, de linguagem, né? Então, muitas vezes quando a gente coloca nível de suporte, eu tenho tentado fazer esse exercício, né? Num laudo, para direcionar também aquele tratamento, né? Porque, claro, a intervenção é comportamental, mas o jeito que você trabalha com nível 3 é muito diferente do que você vai trabalhar com nível 1 de suporte, totalmente, né? Então, eu acho que é importante também essa questão, né, da formação de pessoas, né? Porque eu falo pela medicina, de forma geral. Na faculdade, eu acho que eu não... eu me formei há 11 anos, né? Eu nem ouvi falar sobre autismo na faculdade. Eu não sei como que foi na sua, né? Mas isso foi algo que eu conheci na neurologia depois, né? Então, assim, não tem... vamos dizer, neuropediatras o suficiente ou psiquiatras infantis para atender toda essa demanda, né? Sim. Então, por isso que eu digo, né, o pediatra também tem que se informar, né, falando da parte médica, né? O pediatra, o clínico, o GO que vai trabalhar com essa mulher também lá na frente, né? Conhecer sobre e principalmente, né, formação, né, de profissionais para trabalhar da equipe multiprofissional, né, psicólogos, fono, terapeuta ocupacional, né, que a gente praticamente aqui tem, não tem, né, tem uma defasagem muito grande no nosso estado, fisioterapeutas também, né, que é muito importante e, sobretudo, né, e que isso a gente já vê um movimento melhor, mas como trabalhar com essas crianças na escola, né, que é um grande dificultador, às vezes tem comportamentos desafiadores também, né, o jeito de trabalhar com uma criança atípica é diferente do que de uma típica, né, e a gente precisa capacitar a sociedade para receber também essas pessoas, né, com o diagnóstico.
Com certeza. Eu acho que na escola, assim, é onde a gente consegue ter uma realidade visível, né? Igual dentro de uma turma de 40, né, de 30 e algumas crianças, sempre tem, né, uma criança que tem um autismo um pouco mais elevado, um nível 3, uma criança com TDAH, uma criança que tem um TOD, né? E assim, dentro da sala de aula é onde você pode ter a magnitude daquilo ali, porque cada vez mais você é visível a quantidade de crianças com diagnóstico dentro da sala de aula, né? O que a gente pode esperar, Bruna, para os próximos anos, assim, em relação ao diagnóstico e à compreensão do autismo? O que você acha? Eu acho que, assim, isso é opinião mesmo, Sim, né? sim. Que isso vem. Que os diagnósticos vão continuar aumentando, sim, né? Porque tá todo mundo mais capacitado e mais alerta, né? Espero muito que a gente tenha terapia para todo mundo, né? Sim. Porque acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, principalmente pensando em serviços do SUS, né? Que às vezes que a gente faz um diagnóstico precoce e não tem intervenção para aquela criança, né? Então é tudo muito bonito na Na teoria, teoria. né? Na prática é muito mais difícil o acesso, né? Então espero muito, né, que essas crianças, né, e adolescentes, adultos possam ter acesso à intervenção que elas precisam também. Ótimo. Então a gente tem que, assim, fechando, né, o bloco, a gente finaliza o nosso podcast. O aumento de casos não é necessariamente uma epidemia, né? Mas sim um reflexo da sociedade em que está aprendendo a enxergar e nomear diferentes formas de ser, né? E aí eu queria que você falasse bem um pouquinho para a gente finalizar sobre qual a importância das terapias, né? Da psicologia, da psicopedagogia, do TO, né? Qual a importância da nutricionista para acompanhamento pós-diagnóstico? Então, para mim é fundamental, né? Assim, a gente, como médico, também não faz nada sozinho, né? Então, desde o diagnóstico, que às vezes a gente tem dúvidas também, então, é um atraso ali por falta de estímulo, né? Ou porque realmente é um autismo, né? Então, os profissionais da equipe multi nos ajudam nisso, né? No diagnóstico e também ali na reabilitação da criança, né? Porque, como eu já disse, não existe medicamento, mas a terapia ela ajuda ali a reabilitar as áreas em deficiência, né? Então, da psicologia você pode até falar melhor, né? Mas a gente tem dentro a gente tem a ciência ABA, né, da análise aplicada do comportamento, que não é exclusivo da psicologia, Sim. né, mas acaba que os psicólogos têm um domínio ali maior, que é a terapia comportamental base ali, principalmente para crianças, né? Sim. Que a gente vai modular o comportamento, né? Que é a base de todo o tratamento. E aí a gente vem com as terapias que a gente fala, né, que são práticas baseadas em evidências também. Então a gente tem a fonoaudiologia para ajudar na linguagem, na comunicação daquela criança. A gente tem, né, a terapia ocupacional que vai ajudar, né, atividades de vida diária, vai ajudar também a terapia ocupacional com integração sensorial, vai ajudar ali na base sensorial daquela criança, né, que é um dos critérios diagnósticos, é muito frequente, né? A gente vai ter ali a fisioterapia nos ajudando com as alterações motoras, né? O psicomotricista, né? Mais recentemente também nos ajudando ali com o funcionamento geral, né? Com a questão da motricidade, né? Que a gente sabe do que é frequente também. E temos a nutricionista, né, que a gente sabe também que a seletividade alimentar, né, é uma alteração sensorial muito frequente. Então, todo mundo trabalhando junto
né, e hoje tem esse conceito da transdisciplinariedade, né, que a criança no centro e todo mundo em conjunto ali para alcançar os objetivos, né? É a base, né, de todo o tratamento. Com certeza. Para encerrar, né, um convite à inclusão e ao autoconhecimento, nós falamos de recapitulando, né, alguns pontos-chave. Nós falamos da importância vital do diagnóstico precoce, a complexidade da medicação da genética, a riqueza da diversidade no autismo e o avanço do reconhecimento dos casos. Então a gente fica com uma mensagem aqui para o final, né, o autismo é um espectro vasto, né, e complexo. Mas quanto mais falamos sobre ele, mais desmistificamos e abrimos caminho para a inclusão, né? E se você gostou desse episódio, né, compartilhe com seus amigos e familiares. E a chave para a compreensão é a aceitação, né? Agradecemos a Bruna, ao seu esposo também, como que é o nome dele? Vinícius, ao Júnior, a Jamile e a todos vocês que estão vendo a gente. Muito obrigada. Obrigada.